Boa noite a todos, a todas. Primeiro, quero agradecer a Deus a oportunidade e a alegria de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Sou Marinélia, professora, educadora, atualmente presidente da Montessori Bahia 2020. Trabalho com o Sistema Montessori de Educação há 40 anos. Sou formada pela ABEM e também tenho um curso de 6 a 9 anos em Seattle, na Woodville School, Estados Unidos. Eu vou estar aqui todas as quintas-feiras deste mês com vocês, às 18 horas, apresentando o palestrante, ou a palestrante, ou os palestrantes. Vai ser assim, eu apresento o palestrante, vocês assistem a palestra, depois eu volto com a palestrante ou palestrante para responder algumas perguntas que vocês fizerem. Podem fazer perguntas, tirarem dúvidas, que nós vamos estar aqui e ter muita alegria em responder para as perguntas para vocês, que forem possíveis. Nós queremos dedicar nosso ciclo de palestra principalmente aos pais, às mães, tias, tios, avós, que neste tempo foram professores mesmo sabendo que é uma tarefa muito difícil. E eu tenho um pedido para fazer para vocês também. Eu quero que vocês coloquem a câmera do celular de vocês no QR Code e acesse o Montessori Bahia. Nós vamos ter muita alegria de saber quem é você, o seu nome, de onde você mora. Nós queremos formar uma grande família, estudar muito sobre o Montessori. Então, esperamos que vocês acessem e deixem o contato com a gente. Antes de chamar a nossa conferencista, a nossa brilhante, querida Thalita, nesta noite, eu quero dizer a vocês que antes da palestra de Thalita, nós vamos ter um vídeo, um depoimento de uma ex-aluna de uma escola Montessori. Então, nós vamos ouvir agora nossa mestra querida, Thalita de Almeida. Eu sei que a palestra vai ser brilhante, vocês vão amar. Thalita é uma educadora Montessori Internacional, presidente da ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessoriana, presidente da Comissão Científica da Montessori Bahia, e falará com o tema Quando a Criança Começa a Aprender. Esperamos que vocês tenham assim, uma noite muito agradável, cheio de muito amor no coração, em busca de um mundo mais fraternal, com mais amor, porque pertencemos, queiramos ou não, um mundo global. Então, agora, nós vamos esperar a palestra de Thalita. Daqui a pouco, volto com vocês para responder as perguntas. Obrigada por vocês, obrigada pela participação de todos. Oi, tudo bem? Eu sou Luciana Resco, gestora do Peteleco e do SEMP, Escolas Montessorianas aqui em Belém do Pará. E com muito orgulho eu digo que, além de gestora, eu sou ex-aluna montessoriana.
daqui da escola, do Peteleco do Centro. Na verdade, na minha época só existia o Peteleco, mas a minha base de educação por inteiro foi montessoriana, e isso trouxe para mim, esse ambiente Montessori trouxe para mim uma vivência que nenhum ambiente me deu até hoje. Me permitiu pensar, fazer escolhas, não ser engessada. E eu acho que hoje isso no mercado de trabalho é um grande diferencial. Um mercado de trabalho que todo dia te traz desafios e é o que reflete o dia a dia de uma sala de aula montessoriana. Um desafio diário, uma escolha diária, com respeito à criança e valorizando totalmente as habilidades dela. Então, eu sou muito grata a Montessori, porque a partir desse ensino, dessa filosofia de vida, eu me transformei no que eu sou hoje. Obrigada. Gostaria muito de convidar você, a pai, família, amigos, a participarem comigo desse momento em que nós estamos conversando, querendo conversar com vocês sobre o que é a criança, quando a criança começa a aprender. Esse momento é muito importante, porque, na verdade, por causa desse momento atual, nós estamos trabalhando, ou melhor, estamos nos tornando todos professores, quer na escola, quer em casa, e esse estar professor neste momento, até certo ponto, nos iguala, e nos faz lembrar muitas coisas, né? Porque a gente sempre acha que a criança aprende em casa a vida da casa e aprende na escola a vida da escola. E, na verdade, na verdade, todos nós somos mestres, desde que decidimos ter conosco a responsabilidade de uma criança. Essa pergunta, quando a criança começa a aprender, nós deveríamos fazê-la muito cedo, antes de ter até essa criança, e pensar exatamente, ela vai aprender quando ela for para a escola, ela vai aprender quando ela tiver 3 anos, ela vai aprender quando? E aí é que nós vamos começar uma pequena história. Essa história está nesse pequeno PowerPoint. Era uma vez um longo processo. Atenção às palavras. Um longo processo. Que começou quando o masculino se encontra com o feminino e forma um ser. Esse ser que vai se formando, ele vai se desenvolvendo com cuidado. E temos que pensar, será que ele está aprendendo alguma coisa? Será que aquilo que ele está recebendo faz com que ele conheça alguma coisa? Será que ele está tendo aula nessa fase? Ninguém sabe. Ninguém sabe, tem muitas especulações em relação a isso, mas o que nós sabemos é que esse ser que se está formando gradativamente, cuidadosamente, ele precisa ser resguardado. Ele precisa ser, de alguma forma, protegido. E dizem que ele se comunica ou recebe comunicação de externo. Nós não temos nenhuma certeza. Porém, é interessante conversar com ele, tocar música para ele, talvez cheiro mais adiante, odor mais adiante. Mesmo que ele não esteja aprendendo, ele está recebendo sensações que ele ainda não transformou em percepções. E aí, então, ele nasce. E nesse nascimento, ele que estava protegido dentro de um quentinho, de uma aguinha, tudo muito confortável, ele nasce e passa para esse externo. Um externo que ele chega de maneira um tanto abrupta.
em que ele precisa chorar para mostrar que ele tem vida e que todos ficam preocupados exatamente com essa vida. Esse momento talvez seja um momento de aprendizagem, mas nós também não temos tantas certezas. Porém, sabemos que essa criança que está nascendo, ela está passando por esse momento em que ela procura nascer, ela luta por nascer, por sair de um ambiente protetor para um absolutamente desconhecido. Mas ele faz isso, ele segue isso. E aí, ele começa a usar o ambiente, ele começa a experimentar o ambiente. E nessa fase, ele parece muito frágil, ele parece necessitando da total ajuda do adulto, e, na verdade, ele precisa da ajuda do adulto para sobreviver. O filho do homem, ele precisa, os outros animais, eles nascem e se inserem no grupo. O filho do homem necessita dessa proteção, e a gente ainda vai falar um pouquinho da proteção. O que é a proteção? O que é proteger? Então, para o homem, o proteger é deixar fazer o que a gente sabe que ele pode fazer, é deixar experimentar o lado de fora, e que ele começa a aprender. E aí, esse processo vai levando a outras conquistas. A nossa criança vai crescendo, e aí, gente, é muito importante que a gente saiba conduzir esse processo, porque a gente saiba o que é importante nesse processo. E a palavra proteção, ela vai se tornar uma palavra-chave, porque eu posso proteger e danificar, eu posso proteger e enriquecer, dar segurança. A palavra de ordem é segurança, porque todos ficam muito preocupados com o físico dessa criança. Montessori, ela quer que o adulto que está se formando, que está levando essa criança a adentrar ao mundo, à sociedade do adulto, com segurança. Ela entra com segurança, mas com tranquilidade e com harmonia. O que quer dizer interpretar a vida? Esse interpretar a vida, eu vou receber informações para os meus sentidos. E nessa informação que eu recebo, eu posso gostar e posso não gostar. Eu posso aprender e posso não aprender. Eu posso sofrer e posso me sentir feliz. Nós temos pensado, o adulto pensa que é muito fácil esse momento, né? Mas não é verdade. E aí, nós temos que pensar em todas as conquistas que essa criança faz desde o nascer, que vai ser ganhar o espaço, depois vai ser o caminhar, depois vai ser o localizar-se, depois vai ser o falar, depois ele vai ser o desfraude, e aí ele vai entrar no mundo dos 3 aos 6 anos, onde ele é um grande guerreiro, onde ele é um gigante, na verdade. Então, eu gostaria de mostrar a vocês como é que prossegue essa vida da criança. E aí podemos analisá-la num material chamado Os 4 Planos da Educação Montessori. Esse quadro que nós vamos analisar muito rapidamente, não estou dando aula para vocês, quero apenas que vocês possam perceber, de conversar, refletir comigo. Vocês vão ver um desenho de 4 triângulos, 2 vermelhos e 2 azuis. O primeiro triângulo é um triângulo de 0 a 6. Ele é um triângulo forte, vermelho, de linhas grossas, dividido ao meio. Ele dá o primeiro período de 0 a 3 anos, é um período de grande expansão.
Se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos analisar mês a mês. Podemos fazer isso um dia, quando vocês quiserem. Mês a mês, cada conquista, cada mínima conquista do todo. Quando essa criança, aos 3 anos, que ela já caminha, ela já se desloca, ela já dialoga, ela já desfraldou, ela sabe se vestir, pode tomar banho sozinho, ela vai para uma fase que é de 3 a 6 anos de grande refinamento. Essa fase que nós todos estamos achando que nossa criança é frágil, que nossa criança é um bebê. Nunca digam que uma criança é um bebê, porque um bebê é fortíssimo, é impressionantemente forte. Essa criança não é mais um bebê, ela não é mais um bebê, caros professores de casa. Ela é, na verdade, um grande cientista. Ela quer saber aonde busca. Ela pergunta o tempo inteiro, porque ela quer saber por quê. A próxima fase é uma fase, o próximo triângulo é o triângulo azul. O que significa esse azul? Significa que dos 6 aos 12 anos, a criança estaria em condições de colocar o seu saber de uma maneira escolar. O que acontece nessa fase? Aqueles pais que acompanharam a criança de um certo modo, acompanharam a criança de 0 a 6, até foram às reuniões, aquela coisa toda, ele acha que essa criança cresceu e não precisa mais tanto dele, que ela agora é da escola. E você que tinha um filho em que você estava atenta, fazia um álbum, uma linha de tempo, contava as gracinhas, as conquistas, você agora vai avaliar teu filho pelo boletim, pela nota vermelha, pela nota preta, pelo que for. Agora, o que é importante, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que, sem o 0 a 6, muito bem ordenado, muito bem trabalhado, harmonicamente construído no dia a dia, em cada ato, não teremos um 6 a 12 tranquilo, que seria tranquilo, absolutamente entregue ao conhecimento, à escola, às mochilas, ao estojo. E aí, quando a gente pensa que está tudo bem, vem um novo período vermelho de linhas grossas, que é do 12 ao 18 anos. O que eu quero dizer para vocês é que, e vou provar no próximo esquema que eu vou mostrar para vocês, que nós não podemos perder esse período de 0 a 6, em hipótese alguma, com pequenos gestos. Qual é a programação do 0 a 6? Esses dias eu tenho assistido aqui na televisão as pessoas dizerem: eu tirei meu filho do maternal, porque o que ele vai fazer lá eu faço em casa. Gente, a casa, os pais são os primeiros mestres da criança. Só que ele trabalha, a casa vai trabalhar com os valores da casa, a cultura daquela família, com os hábitos dos ancestrais. A casa é o chão, a escola são as paredes. As escolas que vêm colocar essas paredes sobre esse chão que vocês construíram, né? E que vocês agora estão vendo, mas ainda estão querendo que a criança que está em casa, sob os cuidados de vocês, dos mestres que vocês se tornaram, dos professores que vocês tiveram que realizar dentro de casa, nesse período agora, vocês ainda querem dever, quando, na verdade, saber sentar à mesa, saber lavar um prato, saber tomar banho sozinho, saber vestir-se, saber fazer um brigadeiro, subir uma escada, a pular uma corda, andar de bicicleta, a usar o patins. São habilidades que são aprendidas e que vão demonstrar outros elementos que não estão no boletim.
que não estão nem no relatório, muitas vezes, da própria escola. Nós temos que ver que a vida ela vai se aprofundando, se alargando em termos de conhecimento, e esse conhecimento vai se tornando abstrato, que é o grupo de 12 a 18 vai buscar. Só que tem que esse 12 a 18, ele precisa do 0 a 6. Até ele é muito parecido, ele tem uma certa sensibilidade, a única coisa mais é que ele é mais incisivo contra o adulto. O 0 a 6 tenta, ele tenta manobrar o adulto, ele não come, ele não dorme de noite, ele não gosta de determinadas coisas, ele manda em você. E a gente pede a Deus que ele não se torne um tirano como os pais, não se torne um prepotente com a família. O que nós perdemos? Às vezes, quando eu falo, diz, mas você também viveu outra época, volta lá atrás. Não, o problema é que antigamente a gente não estava tão junto do adulto, mas nós estávamos junto com os primos, nós estávamos juntos brincando, nós estávamos comendo juntos, nós estávamos brincando juntos, nós tínhamos mais família, tínhamos a casa da avó no domingo, nós tínhamos os tios, os primos. Hoje nós temos as famílias mais nucleadas, nós temos as famílias mais com 1, 2, 3 filhos e mais uma vida de fim de semana. Então, essa criança, ela, na verdade, vive de segunda a sexta para viver uma família sábado e domingo. E nem sempre no sábado e domingo ela faz o que ela poderia fazer. A gente tem que pensar que tudo, fazer ponta de um lápis no apontador é aprender. A pegar uma régua e traçar uma linha é aprender. Não é o 2 mais 2. Não é escrever papai. Até falar papai é uma bela aprendizagem, mas escrever papai é uma sofisticada aprendizagem. Então, reparem bem, esse gráfico, toda a família deveria ter esse gráfico. E deveria ter o próximo. O próximo que eu vou querer para que vocês vejam, ele se chama O Bulbo. Um desenho meio engraçado, meio feiozinho, ele foi feito pela Maria Montessori em Roma, em 1951. Aliás, Montessori tem umas coisas muito interessantes. Tudo que ela fez, Montessori acabou de fazer 150 anos de nascida. O que ela fez há anos atrás, em 1907, está absolutamente novo para o momento de hoje. E agora vocês vejam o seguinte, a coisa mais importante desse gráfico. Nós temos os cartõezinhos aqui de 0 a 6 anos. E esse vermelho e esse vinho escuro significa alta voltagem. Quer dizer, um grande trabalho neuronal. Uma grande elaboração mental. Então, essa criança de 0 a 5,5, 5 anos e meio, ela tem todo esse grande movimento, e vocês veem que parece uma berinjela, né? Parece uma berinjela. E depois, reparem bem, naquela parte que nós acreditamos que seja a escola de verdade, que são os 6 a 12, onde ele vai aprender, vocês vejam que não há nenhum movimento maior a não ser fixar o aprendido. Lembrem bem, eu só posso fixar aquilo que eu aprendi. Se você não cuida do 0 a 6, se você não está atenta a esse desenvolvimento, se você não considera a fase anterior, eu não vou ter nada na mão para os 6 a 12. É a capacidade de pensar. Eu não estou nem falando dos valores de responsabilidade, assiduidade, tratar bem o outro, cumprimentar, cuidar do outro. Não estou falando nem nos aspectos formativos, que muitas vezes a família está esquecendo. O Montessori tem um tema que é chamado graça e cortesia. Eu diria que estamos num momento sem graça e sem cortesia, porque as crianças entram e não dão bom dia,
Saem, não dão boa tarde. Entra, não pedem licença. E isso tem que ser construído pela escola, quando ela não é um dever da escola. A escola colhe os frutos dessa família. Eu acho interessante nós estarmos vivendo essa dualidade, nós na escola, mandando trabalhos para casa, para que vocês se sintam que a criança está atuando, e vocês estando com eles, percebendo como essa criança age. Inicialmente, ela pode até fugir um pouco, jogar com vocês, mas depois ou ela vai se interessar ou não vai se interessar, ela vai crescer ou não vai crescer, mas nós continuamos tentando ensinar. Mas, na verdade, gente, ensinar é tudo. Ensinar é uma receita. Se eu vou pegar um avião no aeroporto, eu vou procurar onde é que eu tenho que fazer o check-in, é aprender. Se eu vou para a minha sala de espera, eu vou buscar aonde entrar, eu vou aprender. Quero saber onde tomar um café, tomar uma água, eu vou aprender. Nós temos que ter uma ideia um pouquinho diferente desse aprender. A escola formaliza aquele conhecimento. E mesmo a escola está necessitando de uma grande mudança. As escolas estão ainda muito formais. Se nós olharmos, as escolas estão todas assim, como se fosse, sabe, na Idade Média. Mesmo as famosas escolas, mesmo as escolas para crianças muito ricas, mesmo as escolas cheias de tecnologia, elas não estão atendendo ao ser, aquilo que eu sou. E o mundo pedindo paz, e o mundo pedindo sem guerra, e o mundo, nós nos aborrecemos com bobagem, nós desenvolvemos fake news, nós desenvolvemos mentiras, nós desenvolvemos bendita corrupção, nós nos desenvolvemos quem é que está, você sabe com quem você está falando. Nós criamos isso no mundo quando nós devíamos pensar assim, de mim depende a paz. De mim depende a paz. Do meu filho depende a paz. E o que significa essa paz? Não significa pombas ou bandeirolas, significa tranquilidade, harmonia, silêncio interno, significa espiritualidade. Nesse bulbo, vocês reparem bem, a gente dá muito mais valor às idades maiores, né, e do 12 aos 21 anos, e que a escola, então, se enche de matérias. Aquela criança que tinha uma professora na Fundamental 1, em que ela trabalhava com todo o conteúdo, a partir do Fundamental 2, ele passa a ter 10 professores, 12 professores, do qual ele precisa costurar esse conhecimento, porque ele é polivalente, ele é um conhecimento que precisa estar integrado, e você não tem uma escola de conhecimento integrado. Então, o aprender, nós vimos que esse aprender começava com o nascimento, a gente, pelo menos com o nascimento, ele vai vindo o tempo inteiro, mesmo quando a escola fala de uma mente abstrata, porque a mente abstrata ela está apoiada nas experiências realizadas. O grande problema da educação no Brasil são as crianças não vivenciarem o conhecimento, são as crianças que ficam à margem dele, e que tem outros valores ou outra realidade que não faz com que ela experimente a realidade, com que ela atue sobre a realidade. Não sei se isso está bem claro, dentro do que nós estamos falando. A Montessori chama o período de 0 a 6, ela não chama, ela dá um slogan, que é ajuda-me a agir por mim. Deixa eu fazer, mãe. Deixa eu fazer, pai. Eu sei fazer. Eu sei me vestir. Eu sei mexer nisso. Eu sei lavar a louça. Eu sei montar minha mochila. Eu sei passar manteiga no pão e fazer o meu lanche. Eu sei fazer isso.
me ajuda, só me ajuda. E essa ajuda é estar junto a. Estar junto a e poder conversar. Não sei, os pais muitas vezes não conhecem tanto a escola dos filhos, né? Principalmente crianças em horário integral. Nós tivemos um colégio que trabalhava com às 7 horas o horário americano, com o construtor sul. E era muito interessante, depois do almoço, os meninos se reunirem e tecerem, fazerem tapeçaria ou fazerem roupas para os seus bonecos. Um pai mais ferrenho vai falar, meu filho está fazendo cursinho para gay, sei lá. E, no entanto, eles ficavam ali conversando, e a gente sentia, sozinhos conversando, o professor estava, às vezes, ao lado, revendo os cadernos, acompanhando, mas não na conversa, e se sentia a grande solidão que muitas vezes nós deixamos, tanto as crianças pequenas quanto as crianças maiores. Hoje a gente os pais em geral se preocupam muito com as pequenas, mas eu acho que hoje elas têm que se preocupar muito com 12 adiante. Muito, 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 porque o mundo está bastante complicado. Então, sintetizando a nossa conversa, nós temos que ver o que fazer, como viver, e pensar assim, o Montessori, eu não sei o Montessori. O Montessori é muito simples, o Montessori é normal. Tanto que eu não me preocupo quase nada com esse novo normal, porque eu tenho certeza que as nossas crianças das escolas montessorianas, elas retornarão com grande saudade, com grande vontade de participar. E eu tenho visto, eu faço supervisão nas escolas, em escolas, né, em algumas escolas, eu vejo de perto a transformação de certas crianças que eram bélicas, ou que eram crianças que gostavam de criar problema, eles mudarem pelo interesse em construir coisas. A Montessori chama, desde os pequenos, tudo que a criança faz de trabalho. E os pais se incomodam muito com essa palavra, porque para os pais e até para o próprio governo, brincar é a palavra de chave. E eu diria que na nossa vida, todos os dias são de prazer, de estar vivo, de estar vivendo, de amanhecer, de ver o sol nascer, de ter vida, de ter saúde, de ter família, de estar junto. Família é o maior bem, o maior tesouro que uma criança pode ter. Uma criança que perde sua família por alguma razão, ou que está sozinho, ou que vai ter que viver com outra família, ou que vai ter que ir para um local de acolhimento, essa criança está sem o maior bem que a vida pode lhe dar, que é a família. São os avós, os tios, os amigos. A criança não precisa de ter 30 brinquedos, 50 brinquedos, 100 brinquedos, o brinquedo da moda. Ela precisa de ter acolhimento, ela precisa de ter amor para dar amor. A criança aprende a amar sendo amada. E esse sendo amada, a gente ter cuidado que ser amada não é deixar de fazer tudo que não é para fazer. Os pais de hoje não sabem dizer não. Os pais de hoje não sabem nem dizer o não. Não é colocar o não. Ele nem diz o não. Tudo pode. E é capaz de ir para a escola ou mesmo no condomínio e brigar por uma coisa que não tem o maior sentido e que não leva a lugar nenhum, porque nós estamos com os valores muito atrapalhados. Nós estamos querendo tirar vantagem em tudo. Eu fico pensando que nós tivemos agora, caros mestres de casa,
Nós tivemos muita oportunidade agora dos mestres de casa conhecerem os mestres da escola. E os mestres da escola participarem e dividirem o seu saber com os mestres de casa. E, na verdade, nós ficamos muito próximos. Nós estamos muito próximos. E, às vezes, quando eu escuto dizendo a retomada das aulas, não sei o quê, não é necessário, porque nós resolvemos, não sei o quê. A escola é o lugar onde a criança convive com o outro. Ela entende que o outro é um limite para ela. O outro é um espelho para ela. O outro é um ponto de avaliação para ela. O outro é um ponto de segurança ou de insegurança. O que as crianças mais sentem falta nesse momento são dos amigos. Mais até do que sentem falta dos parentes, porque eles sabem que os parentes estão ali. Mas os amigos, eles não sabem onde estão. E o amigo de hoje, de uma criança de 0 a 6, serão os amigos para sempre. São aqueles que vão se encontrar amanhã, anos depois, quando se formarem, quando se casarem, quando se encontrarem, quando reviverem, porque são os amigos do coração. De quando a gente, eu digo que era puro, porque até certo ponto a vida vai fazendo com que a gente crie afastamentos e crie situações, ou financeiras, ou de nível social, e tudo isso, na verdade, atrapalha o crescimento de todos, não só da criança, quanto da família. Eu gostaria de poder encerrar, gostaria de falar outras coisas para vocês, mas podemos nos encontrar outras vezes. Gostaria muito de mostrar para vocês o poder do 0 a 3. O poder, quanto é poderoso esse 0 a 3. Quando esse 0 a 3 poderoso, que venceu tudo, saiu de dentro de uma, como eu chamo de aguinha quentinha, entrou nesse mundo nem sempre a aguinha tão quentinho, né? Essa criança que chega nesse mundo e que ele sabe, ele primeiro é um peixe, daqui a pouco ele é um pássaro, daqui a pouco ele está, sabe, voando para o infinito. Tudo que ele conquista vai lá dentro. Não está escrito em lugar nenhum. Está lá dentro. E você percebe na criança, quando a criança está bem, quando a criança está feliz. Se seu filho não está bem, se seu filho não está feliz, se ele agride, se ele quebra as coisas, se ele bate nos outros, se ele morde, se alguma coisa está acontecendo lá dentro. O que ele precisa aprender? O que eu gostaria hoje muito é que aplicasse para nós todos. Primeiro, todos nós somos mestres de vida. Todos nós somos mestres de vida. Vocês, que eu estou chamando de vocês, em vez de senhores, porque somos colegas, a não sei até quanto, mas somos colegas, e nós que estamos na escola preparando aquele espaço para poder pegar o que vocês plantam, colher e dar a vocês não uma nova semente para plantar, porque isso ela já está plantada e já está dando frutos, mas dar os frutos dessa colheita. Então, isso nós somos muito parecidos, muito iguais. E nesse novo momento, né, nesse novo normal que vem por aí, tentar ver se nós estamos mais juntos, porque a coisa mais importante hoje em dia é você não estar só, é você ter com quem dividir as coisas que você precisa ganhar, que você precisa vencer. E tem que pensar o seguinte: seu filho não pediu para nascer, ele nasceu porque você quis. Em determinado momento você o fez, e você o gestou,
e você o colocou no mundo sob enorme responsabilidade de ser, de ser um espaço de equilíbrio. Fico muito indignada com as pequenas escolas, eu digo pequenas não em termos de tamanho, mas que não oferecem esse bulbo do 0 a 6. A escola que, sabe, que não reflete nada. Atenção quando eu colocar um filho na escola. Atenção quando levar seu filho a um clube. Atenção às coisas que estão à volta dele. Muita atenção para que a gente possa entender que tudo influi na vida da criança. Tudo influi. Então, vamos voltar. Seu filho tem a tua responsabilidade. A escola tem a responsabilidade dela de realmente ajudar aquela criança a se organizar, a crescer e poder caminhar sozinha. Ela vai precisar ter escolhas muito cedo. Escolher amigos, escolher trabalhos. A escola de hoje está trabalhando muito com o querer da criança, mas não é o querer, eu quero. É com a vontade, o desejo. Nós podemos falar disso também outra vez. Como se desenvolve a vontade, o querer. Não é o capricho, é a vontade que tem a força interna para caminhar. Então, nós temos os pais como mestres, e nós como mestres, e temos a criança crescendo sob nossa inteira responsabilidade. E o conhecimento não está nos livros somente. A gente fica muito querendo livro didático até para criança de 2 anos. É um erro brutal que os pais estão fazendo. A criança de 2 anos precisa de livros, sim, de história, de construir bonecos, de trabalhar sons, de ouvir música, de ouvir poesia. As crianças precisam de viver um lado todo sensível que nós estamos perdendo, um lado de sensibilidade, onde estão educar é levar a formação. A informação ele vai ter na vida. A vida vai lhe dar, a escola vai lhe dar, a própria vida vai lhe dar. Então, vamos pensar só isso. Esse momento de hoje, nós já demos resposta. Quando ela começa a aprender a ler, quando ela começa a aprender, eu diria que desde sempre e para sempre. Combinado? Eu vou aproveitar o momentinho que nós temos ainda para ler para vocês um texto que eu estou escrevendo, ainda não terminei. Tinha pensado usar esse texto hoje, mas eu achei que ele pode ser ainda mais trabalhado. Montessori enfatiza muito essa responsabilidade do adulto. E ela tem um dos livros dela, ela tem um capítulo que se chama O Acusado. E aí a gente fica muito zangada, alguns pais não gostam e dizem, mas não precisa ninguém me ensinar a educar meu filho, porque eu sei. Aliás, ninguém quer ensinar ninguém a educar seu filho, apenas quer que ele seja educado, mais nada. Então, eu vou ler para vocês esse pedacinho que não está terminado. Educar é um ato de amor e de responsabilidade. Ao nascer, a criança integra-se a uma família e seu elo inicial com a mãe ou com quem a acolhe determinará comportamentos e sentimentos que aflorarão no decorrer da vida. Os pais são o primeiro círculo educador, mas a família e a sociedade, onde a criança está inserida, serão o segundo círculo, de forte influência nos hábitos e costumes a que essa criança estará submetida por muitos anos, e talvez por toda a vida. A escola, desde o nido, ou primeira infância, formam o terceiro círculo, mas sua função
apesar de formal e científica, será de socializar e disponibilizar o conhecimento formal, aquela idade e maturidade. Mas a escola não cabe interferir nos valores da família, e sim ajudar a criança a adaptar-se a um novo ciclo de relacionamento e aprendizagem. Montessori fala muito de adaptação, da capacidade que a criança tem de adaptação, que é imensa, mas essa capacidade de adaptação ela pode ser destruída por pequenos atos, pequenas falhas e pequenas falas, né? Mas a escola também não cabe permitir a interferência da família nos princípios e no sistema educativo que expressa. Família e escola devem caminhar juntos, avaliando o processo, as conquistas e mesmo as dificuldades. Juntos devem buscar soluções, comemorar o sucesso e, passo a passo, permitir que aquele aluno torne-se uma pessoa com cultura, consciente de suas possibilidades internas e dos caminhos que deve seguir como pessoa. Em geral, pais e familiares inserem-se numa sociedade que, infelizmente, não tem como foco educar a criança. É interessante, vocês devem saber, que a palavra aluno, a palavra escola, que vem do grego, quer dizer, do grego escolé, ele quer dizer lugar que dá prazer, vem do grego. Já aluno, ele quer dizer sem luz. Vem daquela período medieval, deve ser latino, sem luz. Cada vez que eu tenho que escrever aluno, eu fico sem saber o que é que eu vou escrever. Montessori não fala nunca no aluno. Ela fala o tempo todo na criança, e mesmo quando ela se refere ao jovem, ela fala da criança o tempo todo, bambino. E o italiano tem uma frase que é o fanciullo. O fanciullo, ele é uma criança mais crescida, 9, 10 anos. Nós não temos não temos essa palavra. Da criança passamos para o infante. Infante é horrível. Não dá. Então, nós não sabemos exatamente para onde nós vamos. Mas como chamar? Mas o aluno quer dizer sem luz, quer dizer, ele vai para a escola, o professor dá a luz a essa criança. Não é possível a gente ainda usar aluno. Eu tenho pedido socorro, porque não adianta eu chamar de outra palavra e as pessoas não participarem. Como eu vou chamar a minha criança, o meu jovem? Como é que eu vou chamá-lo? Educando? Posso chamá-lo educando, mas acho meio sofisticado, uma palavra meio estranha também, né? Mas a Montessori tem me chamado muita atenção, tudo que tudo que eu tenho lido, que vem na minha mão, ela fala dessa responsabilidade, e ela fala muito dessa possibilidade da simples palavra causar dano, da simples permissividade a causar dano. E ela fala tanto sobre o fato da criança se tornar um ser passivo, receptivo a influências quaisquer, um cidadão sem futuro. Aí a gente pergunta, por que um jovem se mata? Por que um estudante se mata? Por que eles combinam de se matar no mesmo dia? O que significa para um pai perder um filho que se matou? Eu criei um filho para quê? Por onde? A gente sofre, o teu filho sofre um acidente e que se penece nesse acidente. E aquele que tira a vida porque não encontrou sentido. Quem tirou o sentido dessa vida? Temos que pensar muito. Acho, caros senhores,
família, acho que nós estamos no momento de repensar muitas coisas e tomar cuidado para não nos deixar levar por esse momento. Nós estamos vivendo um momento dificilíssimo e as pessoas estão buscando a euforia, estão buscando o prazer, um prazer sem limite, sem nenhuma boa razão, enquanto que nós devemos pensar o que isso quer nos dizer, o que esse momento quer nos dizer, o que é para fazer. Agora, meu filho, eu vou proteger. Vamos encerrar então com a palavra proteger. Quando Montessori fala de proteger, ela não fala de você tirar os percalços, né? A nossa criança, ela não sabe sofrer. Aliás, o povo brasileiro não sabe o que é sofrimento, né? Ele nunca passou por uma guerra, fome, morte, fuzilamento, nunca passou por nada disso. E aí nós não passamos por guerra e não sabemos, realmente não sabemos. Mas a nossa criança, ela não sabe passar por nada. Eu digo a criança pobre ainda, de comunidades, e vive situações que fazem com que ela sinta problemas, que ela sofra. Mas as nossas crianças são, eu brinco muito, e as nossas crianças são criadas com leite de cabra. E a elas não é cobrado nada. Nós temos que pensar muito nisso. Qual o problema dos nossos filhos ajudarem, participarem, dobrarem sua roupa, arrumarem seu armário, fazerem sua cama, tomarem seus banhos sozinhos, cuidando do próprio corpo? Qual o problema? Qual o problema, pai? Você o ama. Ele te ama. Qual o problema? Não vamos ter problema, vamos tentar aproveitar essa participação e trazer para junto, dizendo, se tiver que sofrer, sofre junto. Se tiver que ter um problema, hoje não tenho o que comer, a gente vai viver junto. Tivemos uma perda, vamos viver junto. Nós temos que estar juntos. E viver aquele momento que nós estamos vivendo com toda a verdade. A verdade é nosso maior presente, é nossa maior chave. Não importa se a verdade faz doer. Mais uma vez, até breve. Um abraço. Tchau. E o que a educação montessoriana auxiliou no meu percurso, na minha carreira, é basicamente tudo. Ela auxiliou não ter medo do percurso. Ela auxiliou não ter medo de falhas, porque ela me respeitou. Ela conseguiu extrair de mim o meu melhor, no meu ritmo, no meu tempo, me respeitando como pessoa, como aluno, me trazendo desafios diários, me tornando autora da minha própria história. E todos os alunos de Montessori têm o prazer de poder contar com um dia a dia não repetitivo, não igual a de ninguém, até porque cada ser é único e Montessori respeita isso. Gente, muito, muito linda a palestra. Eu estou emocionada. Nós sabemos que educar é um ato de encantamento. É falar de alma para alma, de coração para coração. E agora eu vou convidar a nossa mestra querida, a nossa nessa brilhante apresentação dessa noite,
para que ele possa responder algumas perguntas de vocês, enquanto se tem um pouco de tempo. Tá bem? Thalita, agora com você. É maravilha, parabéns, foi linda. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Grandes Ui, ui, emoções, ui, ui. grandes emoções. Sem palavras, com grande emoção. Vamos aqui às nossas palestras. Terminante. Só um minutinho, por favor. Não destaque o nome das pessoas que quiserem Tem uma pergunta aqui, Thalita, que foi feita. Como fazer Montessori em casa? Bem, fazer Montessori em casa é quase um curso anual, né? Ou então fazer um curso por toda a vida, né? Mas eu diria que fazer Montessori em casa primeiro que, por mais simples que seja uma casa, essa casa precisa ter regras, ela precisa ter rotina. Seria interessante que cada um tivesse o seu papel bem definido, bem claro, cada um soubesse qual é a maneira dele agir dentro dessa casa. O que a Montessori propõe? Ela propõe que a criança, podendo agir, que ela haja por conta dela. Agora, isso daí, por exemplo, acontece que, por exemplo, os pais às vezes acham que quando a gente fala que a criança quer agir por conta dela, que a criança pode fazer tudo que ela não pode, como eu falei no texto. Então, precisa ficar claro o que é sim e o que é não. Porque nós não podemos ficar o tempo inteiro controlando o que pode e o que não pode. Então, a família precisa ter uma rotina, precisa ter um esquema de tudo muito, muito simples, mas alguma coisa que se mantenha também se mantenha. E, por exemplo, eu falei sobre o problema dos horários, né? As crianças, em geral, só têm pai e mãe no final do dia. E, em alguns lugares, as famílias vão almoçar em casa. Esse almoço em conjunto é muito interessante, mas em muitas casas as crianças comem separado. E a criança aprende, por exemplo, a usar um talher vendo o adulto usar o talher. Uma criança de 1 ano já pode estar à mesa, já pode participar da mesa. Hoje tem várias possibilidades, a cadeirinha que engata na mesa, até os próprios restaurantes facilitam isso, da criança estar à mesa com a família. Aí pode perguntar, mãe, mas antigamente você fala das crianças que comiam juntas, que eram os primos, mas hoje nós não temos tanta essa facilidade. Então, a família deve estar sempre junta. Uma coisa que é interessante é que o lugar das pessoas à mesa é muito particular. E as pessoas se acostumarem a criar rituais, tomarem café juntos, almoçarem juntos, jantarem juntos, como vão dormir, de que maneira vão dormir, e se tem o quarto da criança, se tem o quarto, se a criança não dorme no quarto dela, dorme com os adultos, você tem que começar a ver qualquer coisa que fuja de uma norma. Não adianta ter dentro de casa um sistema militar. Não é isso. Não é isso. É tudo muito tranquilo e muito harmônico.
a harmonia, o tom de voz, a maneira de falar, né? A maneira de falar. Outra coisa, então, como fazer Montessori em casa? É dividir tarefas de todas as pessoas, tem uma tarefa, tem um papel e uma tarefa. Todos têm que estarem voltados para o todo, para o conjunto, o que aquela família representa. Mas lá em casa ninguém faz nada, o papai senta na poltrona e vê o futebol, eu fico vendo o celular e a mamãe lava a louça. Então, não está dividido, as tarefas não estão divididas. Quando a gente fala que a criança aprende a todo momento, é que as habilidades em casa, todo mundo fala de habilidades e competências na escola, e ninguém fala de habilidades e competências na família. É muito interessante isso. Essa ideia de que a criança ela se educa na escola precisa ser vencida. A criança se educa todo o tempo, em todos os lugares. Todos os lugares, é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Thalita, nós temos aqui também mais uma pergunta de Ruth Pereira, não sei de onde Ruth, ela não botou de onde ela é. Como trabalhar a filosofia Montessori nas aulas remotas? Eu acho que é um momento muito bom da filosofia Montessori, vai aplicar muito bem nessas aulas remotas. Para você responder aí? Teve uma outra pergunta que passou que é bem interessante também. Depois vocês captam essa que passou aqui. A filosofia, a gente precisa bem pensar o que é a filosofia, né? E como é que essa filosofia, o que ela significa desde que a criança é pequena. A filosofia está muito dentro de valores. Quais são os valores da família? Os valores estão muito dentro de cultura. E a Montessori, ela procura que a filosofia ela chegue à criança através de histórias, as histórias do homem. A Montessori visa sempre tudo tem uma razão e um porquê. E aí ela procura que não é dar uma aula assim, vamos ser bons, não vamos mentir, não vamos roubar, não é isso. É como chegar ao certo, aos aspectos formativos, de uma maneira natural. Por que eu sou correto? Por que eu não roubo? Por que eu não minto? Por que eu acredito num ser superior? Não é uma questão de religião. Então, a gente precisa ler bastante para conviver, para saber como vai estabelecer a filosofia. Ela tem que estar dentro dos atos, dentro da vontade, dentro dos atos, dentro de cada ação, por menor que ela seja. De modo que a filosofia ela não é uma coisa teórica, ela está dentro da concreteza da vida, do cotidiano. Pergunta... Essa que eu vi, por que escolher uma escola Montessori? Qual a diferença das outras para as crianças pequenas? Bem, a escola Montessori, por que escolhê-la? Eu diria a você que escolher a escola Montessori significa não escolher uma escola tradicional no sentido de uma escola que está pautada numa autoridade centrada. Por exemplo, hoje é toda uma visão que precisa ser trabalhada. Os pais, quando procuram uma escola para o seu filho, gostam muito de uma escola onde tem uma carteira atrás da outra. Acabou, na escola Montessori não vai ter a carteira atrás da outra, porque você vai ter sempre o amigo atrás do amigo. Você nunca vai ter a interação e o movimento das crianças na sala. Escolher uma escola montessoriana é escolher alguma coisa muito diversa do que você está acostumada, principalmente do que você aprendeu.
Por exemplo, nós estamos na moda das escolas militares. A escola feita pelos bombeiros, a escola pelo exército, e a criança bate continência. Não tenho nada contra a escola militar, isso é uma escolha. A escola montessoriana, ela vai trabalhar com tudo isso de forma diferente. Ela vai ter toda uma mobilidade, ela vai ter uma escolha da atividade, ela vai ter a responsabilidade como discussão dentro da parte filosófica, ela vai ser responsável pelas escolhas dela desde que ela é pequena. Eu friso muito na minha fala que a criança pequena não é pequena. A criança é do tamanho da responsabilidade que ela tem na vida. E aí, se você quiser uma criança com maior possibilidade de escolhas, com maior possibilidade do pensar, mas eu boto meu filho na escola que aprova mais para o Enem, não tenho nem o que discutir com esse pai. Eu não tenho nem que discutir, qualquer aluno de uma escola montessoriana faz um Enem à vontade, porque ele estuda cultura, ele conhece cultura desde que ele é muito pequeno. Então, ele tem um conhecimento, uma capacidade de pensar, que não é uma capacidade de memorizar à força. E aí você continua com as escolas, com as provas, com as exigências de uma memorização. É cultura, gente. E os pais adoram essa cultura. Porque durante algum tempo, as pessoas diziam assim, o seu filho está numa escola montessoriana, qual é o problema que ele tem? Porque é uma escola que aceita você com a possibilidade que você tem para que a gente possa trabalhar a tua possibilidade de desenvolver-se. É muito forte isso. Agora, você precisa saber o que é uma escola montessoriana. Tradicional, né? Já vou para Luciana Freixo. Você, para escolher uma escola tradicional, você tem que ver o que você quer realmente amanhã, porque o amanhã do seu filho é criado hoje. Isso foi falado bastante no texto. Essa pergunta que foi feita de uma criança, ela sai do nido e vai para uma agrupada 2. Luciana, o problema é o seguinte, uma criança, para sair do nido, ele vai sair com quase 3 anos. Uma agrupada 2 é uma agrupada de 3, 4 e 5 anos. Ele não vai se relacionar com uma de 6. Mas, na verdade, o que eu quero que você pense é o seguinte, você, digamos que tem um filho de 2,5 e um filho de 6. Como é que eles se relacionam? A criança de 2 anos e meio e 3 anos é apaixonada pelas crianças de 5, 6 anos. Elas aprendem muito com as crianças maiores. A criança de 3 anos não aprende com de 4, não. Ela quer pular para o de 5. No agrupamento, elas são fascinadas com as crianças de 5 anos, porque as crianças de 5 anos leem e escrevem. O agrupamento, que no Brasil não é quase utilizado, e as pessoas dizem que não utilizam agrupamento por causa de vocês, pais, é o que as escolas dizem, que vocês, pais, não querem, que não gostam, não sei o quê. O agrupamento é o melhor sistema de aprendizagem, porque o menor aprende com o maior, aprender. E o maior ensina ao menor, ele é exemplo, ele é modelo para o menor. E ele é aspiração. A criança pequena deseja crescer, é impressionante. Tem toda uma vontade. Pois não. E ver que a família é uma agrupada, a sociedade é uma agrupada, não é? E um aprende com o maior. Então... Pois é, mas os pais não entenderam isso. Eles não entenderam que o agrupamento, eles acham que a criança de 6 anos, 5 anos, ela desaprende. E acha, por exemplo, que a criança de 5 anos ela vai se embebezar, o que numa escola uma escola bem feita, isso não acontece porque não é
o instinto dele, não é o elan vital dele. Todos nós temos dentro de nós um impulso, e nós vamos ter um impulso de acordo com a nossa idade, com a nossa experiência, com a nossa vivência. As crianças de 5 anos estão com a cabecinha já na parte de cultura, na parte de descoberta, na parte de ciências, já estão nas experiências. Aí as de 3 estão, sabe, começando as letras, juntar letras. Elas estão em momentos diversos, mas essa convivência é muito importante. Agora, vai depender muito de eu educar um filho para respeitar o outro. Porque eu posso ter uma criança de 5 anos que não respeita o menor, e posso ter um menor que não respeita o maior. O que a gente precisa, tem um pedacinho da minha fala, que a gente diz que a escola precisa que seu filho seja educado, porque a escola hoje, vocês me perdoem, a escola hoje está recebendo muitas crianças que não são educadas. Não é criança com problema, criança com rótulo, não é nada disso. Aliás, hoje está se buscando muito que as crianças tenham rótulos. Se a criança não tem rótulo, ela não é criança. E, na verdade, gente, criança não tem rótulo. Vai depender da família que ela vive e na escola que ela frequenta. Tem horas que eu vejo que os pais põem as crianças em escolas que não são boas escolas. Então, tem que ver que escola você quer e como é que você escolhe. Porque tem escolas que aprendem, escolas que desaprendem também. Eu acho, isso que você está falando, Roberta, que a escola Montessori é a escola onde o aluno faz o que quer. Eu diria para vocês que a escola Montessori, o aluno faz aquilo que ele pode fazer. A criança, você está dirigindo um carro e você sabe todas as regras de trânsito. Você sabe as regras do trânsito. E aí você está indo na sua faixa. Aí você resolve transgredir. Aí o guarda apita. E aí você é multado. Parece que você aprendeu alguma coisa. Você não aprendeu. Porque quem transgride uma vez, vai transgredir sempre. Porque aprendeu a transgredir. E onde que ele aprendeu a transgredir? Não foi na escola. Nem na escola de motorista. Ele aprendeu a transgredir em casa. Porque alguém transgride em casa. Ele chega na escola e faz bullying com o colega. Ele aprendeu na escola? Não. Ele aprendeu em casa, com família, ou no clube, ou, sei lá, no lugar que foi tomar chopp de tarde. A resenha é problema da família, não é da escola. A escola está em cima, porque é desmerecer-se, desmerecer o outro. É uma prova de educação imensa. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta, ou se está na hora, se ainda temos tempo aí, só com a comissão organizadora. Mas eu posso ter uma pergunta que é talvez a última pergunta, Thalita, para você. Thalita, que ganho pode ter uma criança e ser educada numa escola Montessori? Que ganho? A pergunta é que ganho? O que é que pode ganhar um aluno ser educado numa escola Montessori? Olha, um aluno educado numa escola Montessori, vocês têm vários exemplos, principalmente as escolas. As nossas escolas montessorianas, elas funcionam de longa data. Nós temos escolas com 35 anos, com 30 anos, com 20 anos, até com 45, como temos escolas com 50 anos. As nossas escolas, se elas fizessem um levantamento dos nossos alunos, que eu acho que deveriam fazer, mostrar, e mesmo fora do Brasil, mas digamos que a gente passa no Brasil só, que já é uma grande amostragem, vocês veriam a qualidade dos nossos alunos. Cada escola tem para mostrar para os pais
a qualidade dos alunos que nós temos. E eu diria para vocês o seguinte, o construtor, uma época, ele durante vários anos, quase 10 anos, ele montou um projeto com crianças da favela do Pavãozinho e Cantagalo. Desse grupo de 20 crianças, que eram consideradas crianças especiais a mais, eram crianças bem dotadas, que eram um projeto MEC, essas crianças elas cresceram e só saíram do construtor quando elas estavam no 5º ano, porque nós não tínhamos 5º ano. Eles hoje estão casados, eles se reuniram há pouco tempo, e cada um mostrou a profissão deles, aonde eles estão. E eles saíram de uma comunidade, como diria agora a moda, saindo da comunidade. O Montessori vai te ajudar a ser o que você é profundamente no teu ser. Mas o Montessori, ele precisa encontrar um terreno fértil. Ele precisa, aquela imagem que eu falo do semear para a escola poder colher, ele te devolver, isso é real. Os pais têm que pensar que uma voz alta, com uma discussão, uma briga por dinheiro, mesmo um safanão, e não faz parte do currículo montessoriano de vida. As pessoas precisam estar atentas. Quando uma criança de 1 ano e meio, como eu vi, dá um tapa no rosto de um pai, sabe, que espera esse menino de 1 ano e meio batendo no rosto de um pai, um rosto de uma avó? Mas ele aprendeu isso onde? Então, a gente tem que ver que não é uma mera fala aquilo que foi colocado aqui. A escola e a família precisam estar juntas para que a criança cresça tranquilamente, caminhando, se descobrindo a cada dia, se encantando a cada dia com a vida. O que falta na criança, num jovem que se mata, que se suicida, que vai para a droga, é falta de meta, é falta de conquista, é falta de se descobrir, é falta de saber das suas potencialidades, gente. Agora, isso é simples, é no cotidiano, ações simples, conversa, diálogo. Como você vai a um restaurante agora e você vê pai e mãe no celular e o filho no celular. Que família é essa, gente? Por que constituíram família? Eu não sei. E por que nessa pai e mãe fica junto e nem inventa uma criança? Essa criança é solitária. Todos, aliás, são solitários nessa junção. E isso agora é moderno. É o must. Então, o problema é que você não põe seu filho numa escola montessoriana, porque, sei lá, tem medo disso, daquilo. Procura uma escola que seja uma escola humana, que as pessoas sejam vistas de forma humana, não como coisas, não como números, para dar resultado, para ser vendido na Bolsa de Nova York. Agora, tem que lembrar que as escolas que são assim, elas são mantidas pelos pais que pensam assim. A nossa sociedade pensa assim, né? Pode falar. Não vamos ter mais tempo, infelizmente, porque senão nós iríamos ficar a noite toda aqui. Não, a noite toda, nem sonhar, nem pensar. Nós queremos agradecer a todos. Nós temos, eu acho que umas 3.000 pessoas nos assistindo, então foi muito bom. Nós organizamos esse ciclo de palestras com muito carinho para vocês e agradecemos a participação, esperamos que vocês tenham aprendido muito e queremos convidá-los para a próxima quinta-feira, que estaremos com Sérgio Portela, Montessori como uma escolha de vida. Nós temos gente aqui de Costa Rica, do Brasil, de outros países, e nós vamos encerrar a noite muito felizes, muito mesmo, com a participação de vocês. Obrigada, Thalita, você é honesta, fantástica, brilhante, e enriqueceu nossa noite.
Ui, 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 ui. Tá, Obrigada. obrigada. Muito obrigada. Boa noite para vocês também. Boa noite.